Olá, estamos aqui hoje com o nosso novo episódio do podcast, com uma visita muito especial. O Luiz Fernando, ele é o assessor do Pleno e hoje ele vai conversar aqui um pouquinho com a gente para que as famílias saibam o que significa a potência, desse sistema socioemocional na vida dos nossos adolescentes. Tudo bem, Fernando? Olá, Renato, tudo bem? É um prazer estar aqui para falar sobre algo que movimenta a minha vida. Não dá para falar sobre educação integral. Quando eu falo integral é por inteiro, então preciso considerar o cognitivo, emocional, motor, e tantos outros fatores. Falar de educação, eu preciso falar sobre relações, emoções e o porquê de se ter um sistema de educação socioemocional presente no colégio. Tenho o prazer de estar nesse colégio que promove um trabalho de qualidade e principalmente estar aqui em dois segmentos extremamente importantes, fundamental, anos finais e ensino médio. E o porquê de se ter um programa socioemocional? Primeiro, o que é, Então, o programa socioemocional Pleno vem para oferecer o ensino, a aprendizagem de competências e habilidades socioemocionais de uma forma assertiva, sistematizada e organizada, para que possamos acompanhar em curto, médio e longo prazo o desenvolvimento dessas crianças. O porquê de se trabalhar? Nós podemos olhar para a nossa sociedade, para os fatores que têm acontecido até mesmo para o futuro. Se queremos preparar os nossos alunos, os nossos filhos, as nossas filhas, as crianças pelas quais nós somos responsáveis para o futuro, para o mercado de trabalho e para tantas outras demandas, eu preciso entender que além das habilidades técnicas, eu preciso considerar as habilidades socioemocionais. Se você olhar, por exemplo, para uma vaga de emprego disponibilizada, qualquer plataforma como o LinkedIn, que é uma das maiores plataformas hoje profissionais. Nós temos ali a vaga disponibilizada, a formação necessária, mas logo após competências e habilidades. Vejam, nós não encontramos ali competências e habilidades socioemocionais. Mas se você ler uma por uma, pelo menos 70% delas são relacionadas ao socioemocional. Comunicação assertiva, escuta ativa, trabalho cooperativo, organização, são fatores que nós precisamos considerar. Além do Brasil, além da nossa nação, estar com dados que são assustadores, que nós precisamos considerar. Fala aqui de 2018 e 2019, quando o Brasil já era uma das maiores, a maior população de diagnósticos de ansiedade do mundo. É a segunda maior da América Latina em depressão. Enquanto o índice mundial de suicídio teve uma queda, mundialmente falando, o Brasil teve um aumento. Nós precisamos olhar para todos esses fatores e entender que muitas vezes esses fatores não estarão no nosso lar. As nossas crianças e adolescentes estão numa sociedade onde eles vão lidar com esses estímulos. Propriamente nós precisamos preparar cada um deles. E como tudo isso acontece? Trazendo material de qualidade, trazendo componentes pedagógicos, ferramentas. Então, material impresso, material digital, a própria consultoria para trazer esse movimento de formação continuada para que esse professor se sinta preparado e principalmente olhar de vínculo dentro do ambiente escolar, olhar de acolhimento dentro do ambiente escolar. Nós precisamos oferecer educação socioemocional se eu quero, de fato, o desenvolvimento por completo da minha criança e adolescente. Nós precisamos envolvê-los. E não só os nossos alunos, não só a nossa escola. Quando nós falamos sobre o ensino de qualidade, nós falamos sobre a comunidade escolar. E pai, mãe, responsável. Quando eu falo de comunidade escolar, você está envolvido neste processo. Quando nós executamos um convite para que você esteja presente no momento Pleno e Família, qual que é a ideia? Oferecer esse processo de reflexão para que juntos possamos aprender um com o outro. E principalmente refletir sobre aquilo que estamos vivenciando no dia a dia. A rotina não é fácil, é uma correria que muitas vezes não percebemos o que de fato está acontecendo. Quando eu faço uma pergunta, bem simples, como você está se sentindo hoje? Vocês já perceberam que muitas vezes nós temos uma outra fala, poxa, estou me sentindo triste, eu não sei o porquê.
estou com raiva, eu não sei o porquê. Muitas vezes identificamos as emoções ali presentes, mas não propriamente como estamos, o porquê estamos daquela forma. Nós precisamos considerar tudo isso. E da mesma forma que é um processo nosso como adultos, nós precisamos de fato incentivar cada criança e cada adolescente a aprender e se desenvolver para que eles consigam lidar não apenas com o futuro, mas com o presente. Educação socioemocional é isso. Sai um pouco, do que nós falamos apenas de falar sobre, mas de experienciar. Muito mais potente do que falar para uma criança respeite, ou por que não oportunizar um ambiente seguro, processos, experiências onde ele possa vivenciar o que é respeito e quando ele tiver uma situação real, ele possa ter uma maior assertividade na resposta dele. Acho que o exemplo, Fernando, o quanto essa geração, as crianças, os adolescentes também, é muito exemplo, Tá vendo ali, que nem você falou, pode estar escrito, mas você vivenciar é uma outra questão, uma outra grande oportunidade, E quando você traz dessa plataforma dos currículos, o quanto eu sempre falo também nas reuniões com as famílias que hoje a gente contrata pelo currículo, mas acaba, deixando esse profissional não fica pelas atitudes. Então a gente sabe, a gente está vendo hoje, o quanto isso é muito importante, Fernando? E é um fato, nós precisamos considerar e sempre vou repetir essa fala e é algo que eu carrego não só para o meu caminhar profissional, mas para a minha vida. Se eu quero me desenvolver ou desenvolver o meu filho, a minha filha ou a criança pela qual sou responsável de uma forma integral, eu preciso considerar todos os fatores. E o quanto potencializou muito depois da pandemia, Sim, Renato, eu me lembro, só para vocês entenderem que são todos os contextos. Me lembro de quando eu estava no fundamental, anos iniciais, como professor em sala, naquele processo de alfabetização propriamente, eu tinha uma criança que estava com tremenda dificuldade na escrita. Mas propriamente a dificuldade dela não era cognitiva, era motora. O desenvolvimento motor fino precisava ali ser um pouco mais estimulado. No socioemocional é extremamente importante esse olhar também. Como que minha criança ela pode aprender e se desenvolver de uma forma plena se ela não está bem emocionalmente, se ela não está sabendo lidar com as emoções ali presentes, propriamente se relacionar, tomar boas decisões. O pleno traz isso através do casal 5 macrocompetências: autorregulação, autoconhecimento, habilidade de relacionamento, consciência social e tomada de decisão responsável. Se eu colocar em prática, ensinar e vivenciar com o meu aluno essas experiências, eles estarão de fato preparados para o futuro. Que lindo. Fernando, a gente também está vivendo 2 situações muito claras assim, na escola, com famílias que a gente tem a família que super protege e tem a família que infelizmente às vezes não está presente, mesmo a gente falando de uma escola particular, e que acha que é bobeira, ou vou falar uma palavra aqui que não tem outra, frescura. O que você fala pra gente desse momento agora, com esses dois, parece que é uma balança, que a gente vive hoje com as famílias? Como seres sociais que somos, precisamos nos relacionar, Mas estamos numa fase nossa onde, pela correria, pela alta demanda, muitas vezes não paramos para olhar para o outro, para entender o que de fato está acontecendo além dos meus muros, além da minha grama ali, propriamente dizendo e exemplificando, Por que eu estou falando isso? Quando eu convido famílias para vir para esse momento pleno em família, por exemplo, é para um momento de reflexão. O que eu estou lidando? Será que uma outra família também está lidando? E como que ela reagiu àquela situação? Como que eu estou reagindo? Será que eu posso aprender com o outro? Será que eu posso entender que aquilo que está acontecendo no meu lar é algo que está acontecendo também em outros lares? A partir do momento que eu tenho esse olhar para o outro, para entender que eu posso aprender e ensinar, eu começo a me abrir para a possibilidade de entender de fato o que está acontecendo. Não o que está escancarado ali, mas propriamente o que de fato está proporcionando e estimulando a situação presente. Então eu falo que a
chave, né? O primeiro direcionamento é o estar junto e principalmente a comunicação, né? Porque juntos a gente consegue prosseguir de uma forma efetiva. Fernando, gostaria de te agradecer. Foi uma honra ter você aqui hoje, tanto visitando a escola, né, os ambientes, a sala de aula com os alunos também, e para nosso momento podcast. Muito obrigada.